Meu filho não dorme. O que eu posso fazer para ajudá-lo a dormir melhor? Confere nesse vídeo. Olá, seja bem-vinda a esse canal. Eu sou a Bianca Caluf Negrão, sou pediatra e hoje estamos aqui para conversar um pouquinho sobre o sono do bebê. É importante que vocês entendam que sono não é instinto, é aprendizado, assim como a alimentação, que nós falamos no vídeo anterior. O sono precisa ser ensinado, o bebê precisa aprender a dormir, aprender a relaxar. E para isso é importante que a gente siga um passo, siga uma sequência para que ele possa ter esse sistema bem desenvolvido. É importante que a gente entenda acerca da imaturidade da criança também e baixar um pouco as nossas expectativas, porque provavelmente, mesmo estando tudo certinho, é normal que os bebês tenham pequenos despertares durante a noite, até por volta dos seus 3 anos. Isso é esperado, isso é normal. Aquele pai e aquela mãe que foram premiados com um bebê que dorme a noite inteira, eles são a exceção e não a regra. A maioria está no grupo dos bebês que vão ter pequenos despertares. Isso também é normal, a gente precisa entender. Então, se você é novo aqui nesse canal, se inscreve, deixa o seu like, compartilha com outras mamães e vamos ao conteúdo desse vídeo. Primeiro, cabe ao papai e à mamãe a educação em sono, ensinar essa criança a dormir por meio de ambientes tranquilos, de rotinas tranquilas, de sequências e repetições que acontecem diariamente, até que essa criança absorva a capacidade de relaxar, de se auto-tranquilizar para que volte a dormir ou que consiga dormir de forma tranquila e regular. Primeiro é importante que você observe o ambiente onde a criança está inserida. Eu preciso de luminosidade adequada, ou seja, eu preciso que o ambiente seja escuro ou com pequenos pontos de luzes amarelas que não vão atrapalhar o desenvolvimento do sono, mas somente no momento que você vai precisar ver alguma coisa. Fora isso, escuro. Temperatura adequada, não muito frio, não muito calor. Barulho adequado, não muito silêncio, não muito barulhento, não com muitas oscilações de ondas sonoras, mas com um fluxo regular de sono, que a gente chama de ruído branco. Também pode ser inserido no ambiente que o bebê está para dormir. Primeiro aspecto importante que a gente entenda é que todos nós temos um ciclo circadiano, um relógio biológico que favorece o bom desenvolvimento de sono. E geralmente na criança esse ciclo vai de 6h30 a 8 da noite, em sua maioria, nos bebês pequenos. Conforme cresce pode ir até 9, mas isso é muito variável. Eu preciso ir analisando qual é o horário do meu bebê, mas jamais eu vou levar uma criança meia-noite para a cama. Isso não é favorável para o bom sono. Eu preciso ter horários para que a criança absorva o melhor dos seus componentes hormonais, que tem relação com cortisol e melatonina, que tem regulação biológica nesses horários. Segundo aspecto, é importante ter rotinas e sequências ao longo do dia, sonecas adequadas com tempo adequado, sonecas que não colhem muito no horário do sono noturno, mas que terminem no máximo 4 da tarde, 4h30, no máximo às 5 já está muito perto da hora de dormir. Então é importante que as sonecas sejam reduzidas ou antecipadas nesse caso. Então, as sequências são importantes ao longo do dia. Não precisa você ser rigoroso com horários, mas sim com as sequências, que as coisas vão acontecendo. Os bebês gostam da previsibilidade. Então, eu preciso que tudo ocorra ao longo do dia de forma sequencial. Que o bebê saiba que ele acorda a tal horário, que ele vai ter o passeio dele na pracinha, vai ter o banho, vai mamar, primeiro a soneca, depois tummy time, brincadeira, troca a fralda, a segunda soneca. E assim ele vai entendendo que os dias acontecem iguais.
Claro, vez ou outra vai ter a mudança na rotina, vai ter a consulta com a pediatra, vai ter uma vacina, vai ter um passeio na casa de parente e tá tudo bem quebrar eventualmente essa rotina, mas ao longo da maioria dos dias é importante que o seu bebê faça todas as coisas sequenciais. E o ritualzinho noturno, importante que seja inserido também antes de dormir, um pequeno ritual que vai servir ou funcionar como a associação daquele bebê para que ele adormeça. O que vai aí? Geralmente sequências que você vai criar. Você cria o seu ritual. Eu vou dar um exemplo de ritual. Você pode começar com o tour da boa noite. Vai chegando o horário das 6, 7 da noite, vai diminuindo a luz da casa, diminuindo os barulhos da casa, e aí você começa com seu bebê dando boa noite na casa. Boa noite sala, boa noite cozinha, boa noite quarto, banheiro, até que chega no quartinho da criança. Lá as luzes já estão amarelas e não mais brancas. A luz branca bloqueia o hormônio melatonina, o que é importante para o sono. E ali na luz amarela você começa um ritualzinho que pode ter um banho morno, uma massagem revigorante no bebê, colocar um pijaminha. Pode fazer isso cantando uma musiquinha, é importante ser a mesma musiquinha todos os dias. Depois você pode contar uma historinha para o bebê, importante que sejam histórias calmas e tranquilas e não histórias empolgantes. Depois disso você pode fazer uma oração com o seu bebê, depois pode botar ele para mamar até ele ficar bem sonolento e depois disso ele vai adormecer. Então eu fiz aqui uma sequência de passo a passo que você pode criar sua. Por exemplo, um bebê que não curte muito banho, por exemplo, ele fica mais brincando ou mais ativo ou mais chorão do que relaxando. Eu tiro o banho da sequência do ritual. Deu para entender? Se o bebê consegue relaxar bem, eu deixo o banho lá. O bebê não gosta da massagem, eu tiro a massagem. Ou eu quero adicionar um outro passo ali que é só meu e do bebê, também você pode, mas é importante que seja repetitivo e que todo dia aconteça uma meia hora antes do horário que você vai fazer o seu bebê dormir, dentro da janela de ciclo circadiano. Se eu quero que meu bebê durma às 8, eu começo esse ritualzinho às 7h30, para que ele entenda que isso é a associação dele. Inclusive, todos nós precisamos de associações e nós temos a nossa associação. Por exemplo, tem muitos adultos que precisam ler um livro para dormir, outros levam um copo de água para tomar antes de dormir, outros precisam fazer alguma atividade para adormecer. E também para se manter dormindo, por exemplo, precisa de associações de objetos para isso. É importante também você inserir esses objetos. Quando a criança já estiver um pouco mais velha, você pode, ainda bebê, claro, pode inserir uma naninha ou um paninho, alguma coisa que a criança use como um objeto afetivo para aquela criança. O adulto também tem o cobertor. É muito difícil um adulto que está acostumado a dormir com cobertor tentar dormir sem o cobertor. Ele se sente desprotegido, ele não vai conseguir relaxar. Então entenda que para a criança também precisa ter uma associação. O cobertor não é uma associação segura para ela ainda, porque ela ainda não tem boa composição corporal, de movimentação. Então você pode inserir a naninha. Conforme ela cresce, o cobertor pode vir a se tornar uma associação, crianças de 3 anos para mais. E assim sucessivamente. Então, sono é aprendizagem. Sono não precisa ser um trauma. Quanto mais estressado, nervoso, preocupado você estiver, mais difícil vai ser aquela criança relaxar, mais difícil vai ser ela fazer o aprendizado de sono de forma natural, de forma segura, de forma tranquila. Eu não gosto muito das limitações. Por exemplo, existem pessoas que dizem que o bebê não pode ficar na cama com os pais. Eu acho que isso é muito variável. Se o papai e a mamãe estão de acordo com isso, tudo bem. Se o papai e a mamãe preferem que o bebê fique no berço ao lado da cama, tudo bem também. Se o papai e a mamãe preferem que o bebê fique no quartinho dele, também. Isso não precisa ser uma regra. O que a gente precisa entender é que o ritual de sono, os horários sejam respeitados e as sequências sejam respeitadas, para que o bom desenvolvimento da criança ocorra de forma gradual. A única ressalva é que se o seu bebê é muito pequeno, até mais ou menos os seus 6 meses, ele permaneça no quarto compartilhado.
tá? Então, ele pode ficar no bercinho dele, mas que seja no mesmo quarto ou próximo do papai e da mamãe para que possam socorrer ali em qualquer necessidade. Isso é importante também. Importante, se a sua criança ou seu bebê tem pequenos despertares à noite e você tem certeza que não é fome, aguarde um pouco antes de tocar na criança, antes de tentar pegar, tentar ninar de novo. Deixa ela fazer uma tentativa de voltar a dormir. Um curto período de tempo, deixa ela lá. Se ela não conseguir, aí você dá assistência, mas deixa essa oportunidade para a criança, não assista de forma imediata. Outra sugestão é que você leve a criança acordada para dormir ou sonolenta. Claro que acordada é muito difícil no começo, mas você pode fazer todo o ritual, deixar ela no sono leve e já ser colocada para dormir no sono leve, para que ela entre no sono profundo sozinha. Isso também é uma sugestão para que ela não crie associações que vão ser prejudiciais no longo prazo. Esse objeto de transição, que são as naninhas, eles são importantes também nessa fase para que a criança crie uma representatividade da mãe, por exemplo, e ela consiga relaxar de forma mais tranquila. E outra sugestão importante, um reforço positivo para essa criança pela manhã, que dormiu de forma satisfatória, você pode parabenizar, fazer as fofocas positivas para o papai, para a vovó, falar que a criança conseguiu dormir, que foi muito tranquilo, para a criança entender aquilo como algo bom e positivo. Importantíssimo, que já falamos aqui no começo, é normal que o seu bebê tenha despertares, então não crie tantas expectativas. Tente educar, tente fazer isso tudo sequencial, o ritual, as sequências, mas ainda assim o seu bebê vai passar por fases que ele vai ter mais despertares, quando estiver nascendo os dentinhos, quando ele estiver doente, quando ele estiver num salto, quando quebrou a rotina naquele dia, quando ele estiver com alguma dor, algum incômodo, febre, desconfortos. Isso é normal, isso faz parte da infância, faz parte do sono do bebê e é importante a gente sempre manter a calma, a paciência e a repetitividade. Vai dar tudo certo no final. Se não ocorrer, por exemplo, o bebê não consegue mesmo assim, é importante consultar o seu pediatra para que ele possa avaliar se não tem aí algum distúrbio no sono em relação a doenças ou em relação ao desenvolvimento, né? Transtornos como TDAH, autismo podem afetar sono também. É importante a gente buscar orientação nesses casos. Fora isso, é educação, é ensino e repetitividade. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.